Bom, meus queridos, iniciamos então os nossos estudos sobre a herança no PHP Orientado a Objetos. É um conceito um pouco mais avançado, não é difícil de entender e nem de aprender, mas eu peço que vocês tenham mais atenção nesse módulo, porque a gente vai estar introduzindo vários conceitos novos e por isso exige um pouco mais de atenção. Tá? Antes de a gente começar os nossos estudos, eu quero mostrar para vocês o que eu fiz aqui, na estrutura de pastas, para que você possa seguir as aulas também. Então, aqui dentro da nossa pastinha de módulos, eu criei a pastinha 03 Eranca, copiei a pasta inc lá do nosso módulo 2 com o arquivinho config, como você pode estar vendo aqui, e criei a pastinha class, que está vazia. E ainda criei o arquivo 01, conceito de herança.php. Criem aí sua estrutura de estudo para a gente começar. Antes de a gente aplicar a herança, eu quero que vocês entendam qual que é o conceito da herança. No desenvolvimento de software, assim como a programação em PHP, é comum que a gente tenha que reescrever o código para criar outra aplicação. Na herança, a gente consegue herdar o código pronto, ou seja, a gente tem uma classe genérica que dá base para várias classes poderem aplicar aquele código sem precisar reescrever. Quando a gente faz a herança, ou seja, quando a gente executa uma herança, a gente vai herdar os atributos e os métodos da classe pai, que é a classe que está como base, para poder utilizar nas classes filhas. Então isso simplifica e agiliza demais o nosso trabalho. Por mais que a herança hoje não seja a base da arquitetura na criação de um sistema, a gente tem que ter esse conhecimento claro sobre herança, porque é um conceito muito utilizado na arquitetura de software. Vamos começar então, pessoal, criando uma herança bem simples, tá? Para a gente conhecer o escopo de uma herança, ou seja, a estrutura básica dessa herança. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou vir aqui e vou dar um require já no nosso config, ok? Então require, abre e fecho, dá um Ctrl espaço, inc config.php. A gente já vai ter as classes incluídas no nosso escopo, correto? E a gente vai criar a nossa primeira classe. Vou dar um Ctrl N, classe e PHP e vou dar um próximo. Aqui eu vou criar o seguinte, eranca.class.php, tá? E vou salvar dentro da nossa pastinha de class da pasta 3. Só isso, tá, pessoal? Finalizei. Tá aí a nossa classe. Vamos limpar ela aqui para a gente poder ter um escopo melhor. Não vou fazer comentários, tá? Se você quiser comentar as classes para falar aí o que foi passado nessa aula, você pode ficar à vontade já para treinar também os comentários e as suas documentações de classes. Nessa classe aqui, pessoal, a gente vai falar novamente sobre uma pessoa, que eu considero um exemplo bem legal. Existem alguns exemplos clássicos, né? Como uma conta de um banco, por exemplo. Para você aplicar a herança, você tem que fazer um pequeno teste. Nesse exemplo da conta de um banco, uma conta nunca vai ser uma conta num banco. Ou você abre uma conta corrente, ou você abre uma conta poupança. Mas a conta corrente é uma conta, assim como a conta poupança é uma conta. Então é esse o teste que você vai ter que fazer. A classe filha é uma classe pai? Se o teste der certo, você pode aplicar a herança tranquilamente. No exemplo da pessoa, por exemplo, uma pessoa física é uma pessoa jurídica também é uma pessoa. Se esse teste der certo, a herança é coesa a ser aplicada. Tá, pessoal? Então vamos lá, a gente vai ter aqui um public nome, public idade, bem simples para você entender o conceito, tá, pessoal? Não é uma classe que você vai utilizar, é só o conceito que a gente tem que focar aqui. Vamos criar também, então, public formacão, ok? Então, a gente tem 3 atributos básicos aqui para criar uma pessoa. A gente vai fazer agora o nosso construtor. Vou dar um Alt Insert, vou pegar aqui o construtor e vou construir os 3 atributos, nome, idade e formação. Eu vou solicitar no comportamento inicial dessa classe apenas o nome e a idade, e a formação vai atribuir aqui um array para mim poder botar os cursos aí que a nossa pessoa, né, o nosso aluno aí se formou. Depois disso a gente vai ter aqui métodos bem básicos. Vai ter o public fnc envelhecer. Quando a gente instanciar esse método, eu simplesmente vou vir em this idade maior igual a 1. Então eu envelheço 1 ano. Vou ter também aqui um formar. Então public fnc formar, ok? E aqui nesse formar, eu vou botar qual curso foi a formação. Então, vou passar um curso aqui. Quando eu executar essa formação, eu vou atribuir dentro da formação um índice novo. Então, this formação, vou abrir e fechar aqui conchetes para poder fazer o índice do array, tá? Igual ao curso que a gente pegou ali em cima. Você pode até passar uma validação, tem que ser uma string, ok? E aí, por final, eu vou ter um public fnc ver pessoa, tá? Então, ver pessoa aqui. E aqui eu não vou precisar de nenhum parâmetro, a gente vai simplesmente acessar aí os dados da pessoa que já estão inicializados. O que eu vou fazer? Variável formação, aqui é uma variável, tá? Ela vai dar um implode no nosso array para mim poder exibir os cursos que foram formados. Então, meu implode vai ser o quê? Vírgula espaço em this formação.
Aí a gente puxa esse array para uma string separando os índices por vírgula. Vou dar um eco então, abro, fecho o meu laço, tem, abro, fecho o laço de novo, anos de idade, vírgula, e é formado em, dois pontos, abro, fecho novamente. Nesses laços a gente vai passar o quê? Primeiro o nome, então this nome, tá? Vou ter aqui o this idade, e lá por final eu vou ter simplesmente a variável formação, que é o que a gente construiu aqui em cima. Depois de tudo lá, eu ainda vou passar um HR para finalizar essa string e a gente poder separar aí os nossos exemplos. Essa vai ser a nossa classe base, tá, pessoal? Vai ser a classe aí que vai dar os métodos e atributos para nossas classes herdarem. Vamos já acessar essa classe e fazer uns debugs com ela, tá? Então, vou acessar aqui a pastinha e vou acessar o arquivo. Não tem nada acontecendo. Vamos entrar aqui. Eu vou fazer o seguinte, variável pessoa igual new herança, nome Robson V.Leite, idade 27 anos. E já vou dar um vardamp aqui. Eu escrevi pessia aqui, vamos botar o pessoa e o vardamp no pessoa, ok? F5 para atualizar, está inicializado como eu quero o nome, pegando uma string, o idade pegando um int, e o formação é um array vazio. Agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui novamente e vou formar pessoa, vai formar no curso Pro PHP primeiro, ok? F5 lá, ó, já entrou uma string do array. Agora a gente vai formar no WS PHP, na ordem correta aí dos estudos. F5 tenho duas formações. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui novamente no pessoa, só para a gente debugar tudo certinho, e vamos envelhecer. Aí eu vou ter 28 anos, certinho também. Por final, a gente tem o último método para debugar, que seria o pessoa, e a gente tem lá o ver pessoa, ok? F5 para atualizar, Robson V. Leite tem 28 anos de idade e é formado em ProPHP e WSPHP, ok? Temos uma estrutura aqui bem genérica para criar uma pessoa, já criando uma pessoa física, não é, pessoal? E aí a gente poderia ter CPF, poderia ter endereço, entre outros vários atributos e métodos. O que a gente vai fazer agora? Vou dar um Ctrl N, vou criar uma nova classe do PHP. Essa aqui vai ser heranca jurídica. A gente vai tratar de uma pessoa jurídica aqui, tá? .class. O que acontece, pessoal? Se a gente não tivesse a herança, para tratar dessa pessoa jurídica, a gente teria que ter novamente nome, idade, formação, CPF, endereço, por final teria o nome da empresa e o CNPJ, correto? Ou a empresa e a quantidade de funcionários que tem nessa empresa para poder fazer a contratação. Como a gente vai herdar tudo que a gente tem de base aqui, a gente vai precisar tratar somente do que é particular dessa classe filha. É para isso que serve a herança, esse é o conceito. É você isolar em uma classe genérica tudo que é comum entre as suas classes filhas e cada classe filha falar em particular do seu assunto. É aí que você vai aplicar uma herança. Então a gente vai fazer o quê? Como é jurídica, eu vou ter aqui o public, empresa, e vou ter aqui também, como exemplo, public funcionários. Só para a gente ter aí um exemplo bem legal e tratar de assuntos diferentes, mas herdando tudo que a gente precisa. Para mim aplicar uma herança, pessoal, eu tenho que vir aqui depois do nome da classe e passar a palavra reservada extends, tá? Isso aqui vai aplicar a herança. E aí eu passo o nome da classe que eu quero herdar, que seria o herança. Nesse momento, tudo que tem aqui com acesso público, que é o que a gente está trabalhando, vai ser herdado pela herança jurídica, ou seja, todos os atributos e os métodos estão acessíveis, são também dessa classe, por mais que não estejam escritas, seria a mesma coisa que pegar tudo isso aqui e reescrever dentro dessa classe, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o construtor da nossa classe filha, function, underline, underline, ele vai pegar o construct já passando ali os atributos e também criar o parent construct. Esse parent é a palavra reservada para executar o que tem dentro da classe pai, ou seja, o simples fato de eu utilizar a palavra parent, ele vai vir aqui e executar esse método, tá, pessoal? O método da classe pai. Na nossa classe herança jurídica, a gente vai precisar do nome, da idade e também aqui da empresa. A parte de formação já está sendo executada aqui, mas quando eu fizer a inicialização, eu vou passar o parent, que vai executar isso aqui, correto? E eu tenho que pegar aqui também a empresa. Então, vou vir abaixo aqui do construtor da classe pai e vou executar um this empresa igual empresa, atacando somente o que é particular da nossa herança jurídica. A nossa herança jurídica, ela também vai ter
alguns métodos. Então, eu vou ter aqui public fnc, e perceba que se eu utilizar aqui a escrita de um método que já existe, por exemplo, envelhecer, ele já está me mandando a dica aqui, ó, que eu vou substituir a herança, tá? Isso a gente vai ver mais tarde para que serve também. Mas o que eu quero aqui é criar métodos específicos para minha classe filha. Então, eu vou criar, contratar, pessoa, ok? E quando eu fizer uma contratação, eu vou dar simplesmente um eco a empresa, abro o meu laço, abro o laço novamente, contratou, abro o laço e vou finalizar com um HR. Aí eu vou vir aqui abaixo ainda, funcionários maior igual a 1. Então, eu implemento os funcionários, né, e exibo a mensagem aqui que foi contratada. Qual que é a empresa, pessoal? Empresa. De quem que é essa empresa? Olha só, e quando eu passo a seta, você percebe o quê? Que eu tenho separado aqui em cima o empresa, funcionários e contratar, que é da minha classe atual, e eu tenho tudo que eu herdei da outra classe aqui. Então, a gente tem os atributos e os métodos. Vou pegar aqui o nome. Como eu herdei, pessoal, é uma herança. Assim como na vida real, aquilo que eu herdei é meu, né? Então, a gente pode utilizar tudo que está lá na classe pai como se fosse nosso, tá? E o contratou vai pegar aqui o pessoa que a gente passou como parâmetro. Além de contratar, eu vou ter aqui um public fnc ver empresa. E não vou passar parâmetro nenhum também. A gente vai criar novamente a nossa string. Então, echo. Vou abrir aqui o meu laço. Foi fundada por... Abro o meu laço novamente. Vou passar aqui uma quebra de linha, ok? Na segunda linha, eu vou passar um small para pegar aqui um textinho menor. E dentro desse small, só para destacar, eu vou passar aqui um style igual color 2.09f. Pode ser, tá, pessoal? Um azulzinho. Finalizei. Vou entrar aqui abaixo, echo novamente, e vou fechar aquele nosso small que está aqui em cima, tá? Depois do BR tem o small. Quando eu finalizei, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, parents, dois pontos, e sempre que eu executo a palavra reservada parents, eu vou acessar os métodos e atributos da classe pai. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no ver pessoa, ok? Só isso a gente já vai conseguir entender esse conceito. Agora, voltando aqui, ó, no nosso conceito de herança, eu vou fazer o quê? Depois do var_dump, eu vou dar um echo em um HR, tá? Só para separar os conceitos, você ver melhor. E aí a gente vai vir aqui embaixo, variável pessoa, ME, igual a new, herança jurídica. E aí vai pedir lá, nome, Robson, v.leite, idade 27. E eu vou ter a empresa, UpInside Tecnologia. Já vamos pegar o nosso var_dump aqui para a gente debugar o objeto na pessoa ME. F5 para atualizar. Erro a incluir herança jurídica. Deixa eu ver onde é que parou a nossa herança. Está aqui, ó. Não está dentro da pasta class, por isso deu errinho, tá? F5 novamente está aí. O que você percebe? Que eu tenho o empresa, que é o nosso atributo da classe da herança, nossos funcionários como null. A gente vai ter lá nome, idade e formação, que são os atributos que a gente herdou da classe herança. Como é uma herança, são atributos da nossa classe também. Quando eu for executar agora, ó, você vai perceber o quê? Variável pessoa ME, passo a seta, e eu tenho novamente tudo aqui. Empresa, formação, que é da herança, está marcado ali como herança, você pode ver. Funcionários, que é da nossa herança jurídica. E todos os métodos e atributos que a gente herdou da classe pai para poder utilizar aqui, ok? A gente vai executar a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Ó. Vou pegar isso aqui, Ctrl C, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Vou pegar o pessoa ME, Ctrl V, e vou executar a mesma coisa lá de cima. F5 para atualizar. Robson Vidalete Leite tem 28 anos de idade e é formado em ProPHP e WSPHP. Mesma coisa, tá, pessoal? A diferença é o quê? Que agora a gente tem os atributos específicos da pessoa jurídica. Por exemplo, pessoa ME, e eu posso contratar uma pessoa. Vou contratar aqui o Marcos. Ok? F5 para atualizar. A empresa UpInside Tecnologia de Robson Vidalete Leite contratou Marcos. E a gente tem lá um funcionário. Vou contratar agora também a Maria. F5 para atualizar. Contratei a Maria. E a gente tem mais alguns métodos específicos aqui, que é o ver empresa, né? Na verdade, é só mais um. Então, vamos lá, ó. Pessoa, ME, ver empresa. F5 para atualizar. Foi fundada por, esqueci de passar lá os valores, né? Então, vamos voltar aqui, ó. This empresa, this nome, ok? F5 para atualizar. UpInside Tecnologia foi fundada por Robson V. Leite. Robson V. Leite tem 28 anos de idade e é formado em ProPHP
e WSPHP. Você poderia fazer também, né, como você tem os atributos aqui, além de botar a empresa, e tem funcionários, só para a gente utilizar todos os métodos, tá? Aqui eu pego these funcionários. F5 para atualizar e tem 2 funcionários. Então isso é herança, tá, pessoal? É você poder herdar todos os atributos e métodos, quando acessíveis, para utilizar sem precisar fazer a reescrita. Perceba que se a gente não tivesse a herança, para executar o que a gente executou aqui, a gente teria que reescrever tudo que a gente fez aqui, né, em funções na herança jurídica também. Então, esse é o conceito de herança. E ele é aplicado quando a gente consegue executar o teste E1. Pessoa física é uma pessoa jurídica é uma pessoa, conta corrente é uma conta, aí você aplica a herança.